Eu Então, também não. gente, a reação da vacina literalmente é isso, é de mulher para mulher. Marisa. Então, cada organismo vai reagir de uma forma, não tem jeito, tá bom? Eu tomei na unidade de Magé. Oi? Eu tomei na unidade de Magé, as duas. Sério, eu fui ontem. Ontem. Aí o moço falou que eu só podia tomar se eu fosse da unidade hospitalar. Se eu fosse enfermeira, eu trabalhasse lá dentro do hospital. Aí ele me suspendeu. Eu voltei pra casa. No meu caso, Surreal, né? Se lá é um posto para a população tá sendo administrada a vacina, por que só o profissional? Mas você Pois é. levou o pedido do Frenê? Levei. Eu Eu primeiro tive fui no problema, Frenê, não. peguei, levei. Aí eu falei pra minha mãe que tinha gente da minha turma que estava falando que já tinha conseguido tomar na unidade de Tomei Magé. segunda-feira. Então, Professora? eu fui na quarta, eu acho. Estranho. Aí ele me suspendeu. Professora, aqui em Mauá também não estão dando para só quem é para a área da saúde. Só que o chefe do PSF é muito meu amigo. Aí eu fui, liguei para ele e ele mandou ir lá tomar, mas não tá dando para qualquer pessoa mesmo, não. Ok, também não. estranho, gente. Geralmente é aplicado normalmente. Mas vamos lá. Vou só ajustar aqui. Estão conseguindo entender legal? sim. Sim, professor. Show. Depois eu verifico, Ellen, tá? Porque eu como Professora. com mais calma. Oi. Desculpa te interromper, mas aí eu fui lá no site do Corém ver, né, os cursos que tem. Só tem agora para vacinação do Covid-19 e tá pedindo Corém, ó, é só para enfermeiro ou quem já se formou. Então, no decorrer do ano, daqui a pouco eles vão colocar bastante curso, é por causa da pandemia, mas eles colocam sim. Daqui a pouco vão ter até curso online, tá? Foi, Tainá? Foi. Eu, quando fui fazer o curso gratuito, na época, era para enfermeiros também. Eu coloquei o número do cartãozinho que a escola deu pra gente. Isso aí. Perfeito. Então, ó, profissionais de estudo de campo, eu já falei, aperfeiçoamento, né, aqui, exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. O que é isso, tá? A gente trabalha, né, num ramo onde alguns procedimentos, eles são de direitos, né, eles são de atribuições do profissional de enfermagem, né, enfermeiro e técnico de enfermagem. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês, né? Passagem de sonda nasogástrica, sonda enteral, que vocês vão ver mais à frente, né? É atribuição, né, ao enfermeiro. Não que técnico não possa passar, não que técnico não possa funcionar um acesso venoso, tá? Mas é atribuição do enfermeiro. Vocês são capacitados, né, a aprender a executar o procedimento e o enfermeiro vai fiscalizar aquilo ali. No laboratório, vocês aprendem, né, como se passa uma sonda nasogástrica, vocês sabem os materiais que são colocados dentro de uma bandeja. O enfermeiro, ele está fazendo alguma outra coisa e chega um paciente poder realizar uma sonda nasogástrica, né? Exemplo clássico. O enfermeiro está numa parada cardiorrespiratória, chega um paciente com algo tóxico ou medicamentoso, é atribuição do enfermeiro fazer a lavagem gástrica, né? Porque ele precisa neutralizar com a medicação ali aquele efeito tóxico ou medicamentoso. Você vai esperar o enfermeiro sair da parada cardiorrespiratória ou você vai passar a sonda, né? Meus técnicos de enfermagem, eu ensino vocês a passarem sonda justamente por conta disso. Eu sou uma só. Então, vocês precisam... Liliane, desativa seu áudio, por favor. Desativei. Então, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu continuo na parada ou vou atender aquele paciente com algo tóxico ou medicamentoso. Então, vocês já estão instruídos como fazer aquilo ali, como realizar esse procedimento. Então, automaticamente, vocês irão realizar esse procedimento.
Claro, né? Alguns profissionais, eles são muito bons na punção venosa, outros são muito bons em passar a sonda. Então, ali, teoricamente, eu sinalizo, ó, se chegar aí um paciente algo tóxico ou medicamentoso, você vai passar a sonda e você pode realizar a punção venosa. Então, porque eu preciso ter respaldo também, porque se vocês fizerem alguma coisa errada, acaba espirrando para mim. Por quê? Eu acabo liderando vocês. Se vocês fizerem algo de errado, vai sobrar para mim também. Óbvio que eu não quero jogar o meu Corém no lixo, né? São muitos anos de profissão e eu preciso ter certeza daquilo que você sabe. Então, o profissional, o líder, né? Ele geralmente ele acaba atribuindo, né, alguns procedimentos ao técnico de enfermagem naquilo que ele vê que ele é muito bom e que não vai trazer nem danos nem para o paciente, nem para o profissional técnico de enfermagem e muito menos para o enfermeiro. Então, você acaba delegando, né? Quando você assume o plantão, qual é o nosso planejamento? O que eu tenho que fazer hoje? Se acontecer tal coisa, quem vai ficar responsável? Então, cada um tem a sua atribuição. Cada um sabe o que fazer, mas é a atribuição da enfermeira. A enfermeira está ocupada, então você pode executar aquilo ali. Conseguiram entender? Sim. Eu, Josélia, trabalho desta forma, tá? Como os outros profissionais atuam, não sei. Mas eu quero preservar meus 20 anos aí de profissional, né? Eu atuo há 18 anos, só comecei a trabalhar 2 anos depois. Mas, porém, eu preciso preservar o meu Corém, tá? Já fui técnica de enfermagem, isso que eu já falei para vocês, né? Depois eu me tornei enfermeira, né? Mais a minha especialização. Então, tudo é com o tempo. E conforme você lidar com aquela equipe todos os dias, você sabe, né? Quem trabalha aí sabe, opa, né? Dependendo de quem trabalha em qualquer lugar, né? Um é bom em dobrar roupa, né? Quem trabalhar em loja, outro é melhor em atender. Eu já não tenho muita aptidão em atender a população, mas eu consigo dobrar, né? Dentro de casa, eu não sou boa em lavar o banheiro, mas eu sou boa em lavar uma louça. E é assim que funciona. A equipe de verdade, ela funciona desta forma. E é importante isso, tá? Então, cada um vai ficar responsável e acontecer alguma coisa. Geralmente são 5 ou 4 técnicos de enfermagem para um enfermeiro. Então, eu preciso, né, liderar os meus 4 ou os meus 5 técnicos de enfermagem, apenas uma enfermeira. Opa, então vamos tentar delegar aqui, né, distribuir aí as atribuições para cada procedimento, caso eu esteja ocupada. Se eu não estiver ocupada, eu, Josélia Reis, gosto de fazer o procedimento em si, tá? Se é atribuição minha, é minha. Claro, assim que vocês fazem lá e eu desocupar, obviamente que eu vou conferir, porque eu preciso, né, preservar aí o paciente. Conseguiram entender? Uhum. Né? Às vezes tem a rincha, né? É a atribuição da enfermeira, então ela que faça. Comigo não tem esse negócio, não. A gente é uma equipe, a gente precisa trabalhar junto, tá? Então, ó, Conselho Regional, né, de Enfermagem, Corém. Deliberar sobre as inscrições do conselho ou cancelamento, tá? O que seria isso? Vou fazer inscrição para poder ter o meu Corém, mas também eu posso ir lá e fazer o quê? O cancelamento. Vou pagar 2 anuidades do Corém técnico de enfermagem e enfermeiro? Não. Eu optei, né, pelo enfermeiro e eu acabo cancelando aí o técnico de enfermagem. Se eu tivesse algum concurso público relacionado ao técnico de enfermagem, aí não, tá? Muitas das vezes quando isso acontece, você é concursado em técnico de enfermagem, você tira com o enfermeiro. Hoje também, né, ele acaba nos dando a opção de você pagar o mais barato, mesmo você sendo enfermeira. Então, eu tenho 2, então eu vou optar e pagar o técnico, né? Óbvio que ele vai sair mais em conta. Então, você também tem essa opção. Uma vantagem do Corém aí, tá? Disciplinar e fiscalizar. Exercício profissional observando as diretrizes gerais do COFEM, né? Aquilo ali que te é atribuído e você não está fazendo. O que a gente pode ver hoje como um exemplo clássico, né? Ver os erros médicos que acometem. Muitas das vezes você não é formado, você já está fazendo aplicação, tá? Então, antes de você se formar, você pode perder o seu Corém porque existe uma fiscalização. Exemplo clássico. Muitas das vezes, o rapaz, né, quem trabalha em ambulância, ele é o condutor. Ele não tem vínculo nenhum, tá? Vamos tirar a bombeira, a ambulância é particular. Então, ele acaba sendo o condutor, ele é o motorista da ambulância, não tem nível nenhum. Conforme o tempo vai passando, ele vai tendo aquela curiosidade, né? É uma equipe de ajudar um ao outro. Mas, em hipótese alguma, ele pode funcionar
em hipótese alguma, ele pode fazer alguma coisa com o paciente, né, algum tipo de procedimento, porque ele não tem o quê? Ele não se formou, ele não fez curso. Quando a gente passa a ver as coisas, né, por muito tempo, a gente acaba o quê? Aprendendo. Ah, eu vi muito, então eu sei fazer. Então, muito cuidado com esse eu sei fazer. Aí você começa a fazer o curso técnico de enfermagem e você já acha que você pode funcionar uma veia. Não é assim. Você só pode funcionar uma veia, você só pode fazer algum determinado de procedimento a partir do momento em que você está com o seu passaporte, que é o seu Corém. Caso ao contrário, se bater alguma fiscalização, você, antes de pegar o seu Corém, você já vai ser cancelado, literalmente. Conseguiram entender? Tá? Então, muito cuidado com isso, tá? São ágil na nova, hein? Oi, Fábio. Eles são ágil mesmo, hein? Rigorosos, hein? Mas tem que ter profissional é profissional. Mas é literalmente assim, né? Sim. Quem trabalha em ambulância, eu confesso para vocês que são, né, pica das galáxias. Quando eu me formei, eu jurava que eu queria trabalhar em ambulância, né? Eu nem sonhava em ir para o mundo da criança, literalmente não. Então, eu e meu marido, nós somos profissionais, né, de saúde. Então, ele foi para a ambulância logo de cara e eu parti para o hospital, caí logo em clínica em saúde da criança. Então, foi uma coisa que eu gostei muito. Então, era uma coisa que eu não planejava, né, que eu queria emergência, que eu queria trauma, literalmente. Mas hoje, falar para vocês, trauma, consigo trabalhar? Não, porque eu já me adaptei ao mundo da criança. Então, assim, é uma coisa que não dá, tá? E meu marido, ele foi, né, logo para emergência. Passou no exército, como exército temporário, depois abriu a prova do bombeiro, fez faculdade, abriu a prova do bombeiro, e ele passou para a prova do bombeiro, né? Então, assim, hoje ele não trabalha mais no GSE. Hoje ele trabalha, não sei se vocês já viram, ali no Bombeiro de Magé, né, que é a primeira do Rio de Janeiro. Agora eles trabalham com cães, procurando as pessoas desaparecidas, né, as pessoas mortas. Então, existe cães para as pessoas vivas, pessoas mortas, cães que vão procurar aí, né, as pessoas através do cheiro, que é a cachorra dele, né? Vou falar mesmo, né, que eu tenho o maior orgulho do meu marido, falo mesmo, já passou até no Repórter, na Globo, na Record, tá? Maridão da TV, meu amor. Olha ela. Olha ela. Fala, Chuchu. Esse bombeiro daqui de Magé não serve de nada. Mulher, você não fala uma coisa dessa, mulher. Eita! Ali, bicha. Uma vez, há pouco Não serve de nada, olha. Fala, Samara. Há pouco tempo, eu moro em sítio, né? Então, há pouco tempo aconteceu uma tragédia aqui, que foi a égua da gente, ela caiu dentro de um buraco, de um poço, tipo um poço, não era um poço, era um laguinho. Uhum. Aí a gente ligou pro bombeiro, né? Porque a gente ficou mó tempão lá tentando tirar ela, só que ela era muito pesada, a gente não tava conseguindo, e ela já tinha passado 2 dias lá. Aí a gente ligou pro bombeiro, o bombeiro falou que não podia fazer nada, que era pra gente ir tentando tirar ela, porque eles estavam com muitos casos lá e que eles praticamente cagaram, né, pro nosso caso. Então, não vou defender, mas vamos lá. Aqui a gente sabe que são poucas ambulâncias que tem. Então, o bombeiro aqui de Magé, ele vai atender Suruí, Magé, Mauá, Piabetá, né? Então, todas as redondezas. Então, realmente chegam muito atendimento. Então, assim, aí você fica, tudo bem, é vida, tá? Não me interprete mal. Mas eu tenho uma égua que, por consequentemente, caiu e eu tenho uma batida de carro. Para onde é que eu vou? Uma batida de carro, obviamente. Você tá entendendo? Então, assim, tentem tirar, né? Tentam fazer o máximo possível. Então, assim, infelizmente, né? Isso é a vida. A gente não consegue atender a todos. Mas eu vou ser sincera para vocês, eles conseguem fazer o máximo. Vou dar um caso muito simples para vocês. Aconteceu comigo, tá? Quem mora em Piabetá? Quem conhece a Rua da Guia? Eu. Enfim, eu moro no final da Rua da Guia. Moro bem pra caramba. Que tá? isso? Eu moro ali, né? Não moro depois da ponte, não, tá bom? Já vou avisando Não mora, se esconde. E lá já depois do fim do mundo, né? Não. Mora no Corocochó, não. professor? No Corocochó? Não, que Corocochó não. Corocochó é pro outro lado, Corocochó é Guarani. Então, vamos lá.
Chegou um moço, parece que ele veio andando do outro lado da ponte, num sol, gente, num sol de 3 horas da tarde. Literalmente. Só que ele começou a passar mal. Claro, ele teve um infarto fulminante. Então, ele deitou ali na esquina, né, no altinho, sentou e deitou. Então, o pessoal aqui sabe que eu sou enfermeira e meu marido é do bombeiro. Vieram logo o quê? Bater. Claro, a gente está em casa descansado, fico de pijama o dia todo. Troquei de roupa e fui lá rapidinho. Comecei a massagear. E nesse dia, meu marido, ele estava de plantão no bombeiro, tá? Tô sendo sincera para vocês, ele estava de plantão no bombeiro. E o que aconteceu? O cara estava tendo uma parada cardiorrespiratória, né? É um infarto aí fulminante. Por mais que eu ficasse massageando eles até o bombeiro chegar, não adianta. As ambulâncias deles estavam todas ocupadas. Sabe para onde eles tentaram ligar? Lá para aquele bombeiro ali da Reduc, como é que é? Campos Elíseos. Para sair a ambulância dali. Olha quanto tempo, mas já é muito mais próximo. Mas só que ficava muito perto. Então, assim, por mais que eu fizesse as compressões naquele paciente, não dava mais, eu já não estava mais aguentando. Óbvio, quando eu percebi, né, que as perfusões já estavam inadequadas, né, ele começou a ter aquele excesso de secreções, começou a ficar pálido, pele fria, né, não estava sentindo mais pulso nenhum, obviamente que ele veio ao óbito, tá? Então, assim, a assistente... Mas, Vera, pede minha mãe para guardar 2 quentinhas para mim, para ela não esquecer, não. Eita, quentinha aí, hein, gente? Então, assim, a gente consegue fazer dessa forma. Então, assim, eles tentam nos ajudar de alguma forma. Não estou defendendo, mas eu posso dizer para vocês que é um caso que acontece, né? Aí, isolado. Meu marido lá, vocês acham que eles não iam vir para poder me ajudar? Entendeu? É isso que eu estou tentando explicar. Entendeu, Samara? Sim. Tá? Então, acontece, gente. Não tem jeito. Acontece, professora, tipo... Tem muito caso mesmo. Quinta-feira, eu tava vindo de Caxias, tinha uma carreta virada. Carreta não, um caminhão virado na pista de Magé. Tipo, tava uma coisa horrível. Horrível mesmo. Tipo, a gasolina tava escorrendo no chão. Aí eu tava indo, tipo, o bombeiro saiu voado. Tipo, literalmente, voado pra ir atender. Não é questão de não infelizmente, porque infelizmente é muita gente, não é muita gente só uma coisa que acontece, todo dia alguma coisa acontece, acidente acontece toda hora, todo momento, não é porque não é falta de comprometimento, é porque realmente não dá. Samara, vamos acalmar o coração da Samara. Samara, conseguiu entender, Chuchu? Consegui. Tá bom, mas eles ajudam sim. Não é porque meu marido faz parte. Vou lá pra você. Meu marido hoje, ele não tá mais na ambulância, tá? Hoje ele trabalha com os cães. Então, ele não pega mais ferido na rua. Então, ele vai para as buscas. Ao mesmo tempo que ele tá em casa, né? Se tiver uma ligação de uma busca, ele vai ter que ir. Vou falar muito sério para vocês, né? Nós estávamos em Arraial do Cabo, lá no Pontal do Atalaia, e teve uma busca. Ele teve que sair de lá para poder atender. Nós ficamos lá. Professora. Oi. Tem que ter algum curso específico para trabalhar na ambulância, além de enfermagem? Não, acho que não. Você escolhe como condutor, né, no caso. Tá? Acho que não. Gente, vê se tá aparecendo gravando aí para vocês. Oi. Professor, tem que fazer o concurso, professor? Pro bombeiro, sim, vai abrir, gente, concurso pro bombeiro, mas só que agora bombeiro ele só vai ter como temporário, tá? Ele não tem mais aí vitalício, não. Professora. Oi, Thaís. Eu queria esclarecer aqui uma dúvida. Pode falar. Que não tem nem a ver. Peraí que eu não estou te vendo. Calma aí. Não tem nem a ver. Peraí, agora. Não tem muito a ver. Eu estava vendo a senhora falar sobre a massagem que a senhora fez e tal, e eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Na minha família, nós temos o costume, minha mãe, minha família sempre teve o costume de qualquer coisa que a gente passe mal, o que minha mãe faz? Minha mãe passa álcool no nosso pulso e vinagre também na sola dos pés e no pulso, e coloca um pouquinho assim pra gente cheirar, e a pessoa logo volta. Aí o que aconteceu, que a minha vizinha,
ela estava tendo princípio de infarto. E a gente, por ter esse costume, e vieram bater no meu portão, porque eu tenho carro, para poder tirar, para poder levá-la para o hospital. Só que na hora eu me lembrei do álcool, e ela falou assim, minha mãe tá morrendo. Aí eu me lembrei do álcool e do vinagre. Passei o vinagre na sola dos pés dela, passei álcool nos pulsos, porque eu não sabia, eu não sou enfermeira, eu tô fazendo curso agora. Eu fiz o que minha mãe sempre fazia, sabe? E não é que ela voltou? Então, deixa eu só falar primeiro. Isso tem alguma coisa comprovado pela ciência? É correto? Eu sei que ela voltou. E sempre quando a gente assim passava mal, tinha algum vertigem, minha mãe fazia e sempre deu certo. Eu queria saber se isso é reconhecido pela enfermagem, então, como ato de socorro. Tá, vamos lá. Primeiro, realmente foi infarto ou não? Ela só fez uma hipotensão? Ela foi princípio de infarto. Ela chegou no hospital, mas aí a enfermeira, os médicos que atenderam ela, falaram que ela teve um princípio de infarto, mas que, graças a Deus, ela voltou. Ela foi para o hospital andando. Eu cheguei lá, ela estava desmaiada. Tá. Desativa seu áudio rapidinho, que é acho que é do ventilador. Não é a Thaís, não. Tem alguém com o ventilador ligado. É o Fábio? É o Renan. Desativei, porque senão o som... Renan, desativa aí, Chuchu. Obrigada. O que acontece? Vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, e vocês não vão precisar mais falar sobre isso. Relacionado a princípio, não existe princípio de nada. Ou o paciente tem a doença, ou o paciente não teve a doença. Não existe princípio, tá? Estou com princípio de pneumonia, estou com princípio de infarto, estou com princípio de um AVC. Ou você infarta, ou você tem a pneumonia, ou você tem um AVC. Ponto. Não existe princípio, tá? Relacionado à pneumonia, a única coisa que a gente coloca, né, pode ser até como princípio, quando a gente tem aquela pneumonia, né? Leve, né? É aquela leve, né? É aquela que é levinha, né? Fez o examezinho, tem um riscozinho ali no pulmão, não. Para poder saber se você realmente infartou ou não, ou teve um AVC, por infarto, existe a dosagem das enzimas, que é CKMB. E ali, através do eletro, das dosagens das enzimas, então ali vai dizer que você infartou ou não. O AVC não tem princípio. Existe o transitório, o isquêmico e o hemorrágico. O mais leve, aí é o transitório, porque ele é reversível de 48 a 72 horas. O paciente ele fica aí desorientado, tá? Hemodinamicamente aí baixo, né? Os seus sinais vitais, e tá faltando oxigenação. Então, para você ir o transitório é como se ele fizesse um coágulo e o próprio cérebro acaba absorvendo, que ele vai desaparecer de 48 a 72 horas. Ponto. Para você saber se você realmente teve um AVC ou não, sobre os três, é realizado uma tomografia. Pelo que você está me relatando, não estou confirmando, né? A gente é apenas da área e a gente não fecha diagnóstico. Mas eu posso dizer para vocês que ela pode ter tido aí uma hipotensão, né? Quando você faz o estímulo com álcool, realmente ele vai ativar. O que está acontecendo quando o paciente ele desmaia? Nível de oxigênio, ele é diminuído, nível cerebral. Então, automaticamente, você vai ter essa hipotensão e você vai desmaiar. Quando você faz o estímulo de esfregar ou de cheirar, tu precisa, é como se fosse uma massagem, tu precisa levantar. Então, você está estimulando, né, o coração a bater, o cérebro manda mensagem pro coração, meu amigo, tu precisa bater, vamos bater mais forte, tá faltando oxigênio para mim. Então, é isso que o cérebro faz. Manda mensagem pro coração, o cérebro é o que comanda o nosso corpo, manda mensagem pro coração, vamos bater, tá ruim para mim aqui, preciso de oxigênio. Então, o coração começa a bater mais forte e o que vai acontecer? As periferias, né, que são as nossas pontinhas do dedo, eles acabam ficando sem esse nível de oxigenação. Então, automaticamente, que o nosso corpo ele é inteligentíssimo e Deus é perfeito, ele vai começar a preservar os nossos órgãos nobres. Alguém sabe dizer quais são os órgãos nobres? São 3. Pulmão. Rins, coração e pulmão. Isso. Então, o que ele vai deixar de fazer? Ele vai deixar de oxigenar os membros inferiores
e os membros superiores e vai focar aonde? Nos órgãos nobres, porque é o único que precisa mais de oxigênio. Então, automaticamente, tu faz uma hipotensão. Quando você eleva os membros inferiores, o paciente está deitado no chão, e você eleva os membros inferiores, ou você faz essa massagem, automaticamente vai ter o retorno venoso. E é onde faz a hematose lá nos meus alvéolos pulmonares, ele deixa de ser sangue não oxigenado e passa a ser sangue oxigenado e manda sangue para todo o corpo. Ai, esqueci o nome. Thaís, conseguiu entender? Consegui. Tá? E foi então, assim, foi legal esse esclarecimento. Se ela já foi andando, eu acredito que não foi um princípio de infarto, até porque não existe. Se ela realmente infarta, né? Ela estava com a pressão muito alta quando chegou lá, muito alta mesmo. Mas assim, ela, pelo jeito que ela desmaiou, parecia que ela estava morta quando eu cheguei lá. E aí eu acredito, eu tenho muita fé em Deus, eu também comecei a clamar por Deus, em nome de Jesus, esfregar. Aí chamava por ela, ela foi voltando, enquanto isso o socorro já estava chegando. Porque eu fiquei tão nervosa que eu falei assim, eu não vou conseguir dirigir, que ela é uma vizinha muito querida. Uhum. Aí eu chamei meu cunhado para levá-la, né? Eu falei com o meu cunhado, vai porque eu não vou conseguir, eu tô tremendo, não vou conseguir dirigir agora. E graças a Deus ela voltou e ficou tudo bem. Show de bola. Mas é isso aí, tá no caminho certo, tá? Nossa, tem alguém com uma barulhada. Acho que foi. Deixa eu só desativar aqui. Oi. Falência múltipla dos órgãos. Mônica, fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. A falência múltipla dos órgãos, quer dizer isso? Falência múltipla dos órgãos é quando realmente o paciente, os órgãos eles param de funcionar literalmente, o paciente vai a óbito. Mas o que para primeiro é rins? Hã? O que para primeiro é os rins? Quando a gente fala múltipla, né, são muitos. Então, automaticamente, né, quando o rins muitas vezes para de funcionar, a gente tem aí um respaldozinho, né, que é poder fazer aí o quê? A hemodiálise. Então, pelo amor de Deus, desliga o microfone. Ela desativa o seu áudio aí, por favor. Desativei. A gente não está conseguindo ouvir nada. Desativei. Então, quando a gente fala múltipla dos órgãos, é que eles param todos de funcionar ao mesmo tempo. Quando um para de funcionar, pode ser relacionado a algum tipo de patologia, rins, né? O que é feito quando o rins para de funcionar? Que tratamento é feito? Alguém sabe dizer? Hemodiálise. Hemodiálise. Então, assim, quando o rins para, a gente ainda tem um tratamento ainda. Agora, múltipla, né? Muitas vezes o paciente está internado por muito tempo, muitas das vezes ele pode ter desenvolvido uma bactéria multiresistente, né? Marsa, KPC, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas pneumoniae. Então, são bactérias muito resistentes que vai fazer com que esse paciente, ele acaba indo ao óbito. Então, a gente dá como falência múltipla dos órgãos, tá? É diferente, tá? Então, vamos lá. Okay. Gente, já voltou aqui, vocês acreditam que já está em 7 minutos para a gente finalizar o nosso Zoom de novo? Passa muito rápido, velho. Pelo amor de Deus. Então, se desligar aqui conforme eu for falando, vocês já sabem que é o Zoom, tá? E a gente volta aí a qualquer momento. É só voltar no mesmo link. Então, vamos lá. Executar as instruções da resolução do Corém, né? O que ele está nos passando, nos instruindo. Expedir a carteira de cédula de identidade para o profissional indispensável ao exercício da profissão, o qual tem a validade, olha aí, em todo o território nacional, tá? É o nosso Corém, por isso que a gente pode usar a nossa carteira do Corém aí, né? Se tiver que apresentar sem problema nenhum. Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, tá? Dentro de uma unidade hospitalar, primeiro a gente tem aí como suspensão, muitas das vezes são 3, a gente fala verbalmente, né, advertido verbalmente, depois inscrita, depois inscrita, depois inscrita e depois é notificado ao Corém, tá? Muito cuidado com essas notificações, tá? Muito cuidado mesmo. Quando a gente trabalha, a gente realmente precisa seguir algumas regras da instituição. Quando a gente não cabe dentro da instituição e suas regras, é melhor sair para a gente poder não ficar prejudicado, tá? Elaborar a proposta orçamentária anual é o projeto do seu regimento inteiro
interno, submetendo-as à aprovação do COFEM. Zelar pelo conceito da profissão, o dos quais exercem, tá? Quando a gente acaba atuando como enfermeira, a gente tem a nossa especialidade, né? Neonatologia, obstetrícia, intensivista, emergencista e assim sucessivamente. Propor o COFEM, né, medidas visando melhoria do exercício profissional. Então, muitas das vezes, né, com melhoria, né, ou então aí pondo um pouquinho, né, porém, coloquem os profissionais para eles ficarem isentos, né, a esse ano da unidade. Não. Então, é exatamente isso. Eleger a diretoria dos seus delegados, né, eleitores, nível central e regional. Isso aí é dentro do COREM mesmo, do COFEM, tá? Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas. Lembra que eu falei? Exercer as demais atribuições. Então, vocês não têm o respaldo, né? Vocês não é uma atribuição de vocês passarem uma sonda nasogástrica. Mas, porém, entretanto, todavia, a enfermeira Josélia pediu para você passar uma sonda. Então, eu tenho um respaldo de você passar, porque eu sei que você é capacitado para isso. Então, forem conferidas pela lei 5.905/73 pelo COFEM. Conseguiram entender? Sim. Ok. Deixa eu passar aqui. Professora, uma pergunta. É o quê? Depois que a gente terminar de fazer o curso de técnico, eu já posso entrar automaticamente para a especialização? Pode, mas deixa eu falar uma coisa com vocês relacionada à especialização, né? Técnico de enfermagem. Vamos botar uma coisa, quando a gente começa a dar clínica cirúrgica, vocês querem fazer instrumentação cirúrgica, querem fazer curso de neonatologia, emergencista. Conhecimento, ele sempre é válido, tá? Conhecimento é algo que ninguém nos tira e a gente pode ir até o inferno e voltar, uma coisa que a gente sabe que a gente tem certeza. Só que eu sempre recomendo para vocês, é um investimento que vocês fazem agora de início, né? É só gasto mesmo, eu digo financeiro, tá? Não de absorver aquilo ali que vocês querem aprender. Quando vocês saem agora novinhos, né, sem experiência, aquelas coisas todas ou não, o hospital ele acaba pegando vocês. E muitas das vezes vocês fazem uma especialização no qual vocês não entram. Então, eu acho que muitas das vezes é um investimento que vocês fazem financeiro, não nível de conhecimento que não tenha necessidade. Você faz um curso de neonatologia, aí você vai para o hospital, você entra numa emergência. Foi válido você ter feito a especialização em neonatologia? Não. Então, lá dentro da unidade hospitalar, quando vocês entrarem, ali, aquele momento, ou quando vocês forem para o campo de estágio, então é ali que vocês vão verem, opa, é isso que eu quero para minha vida, tá? Até eu terminar minha graduação, aliás, até eu entrar na maternidade, falo mesmo, na unidade de terapia intensiva, que é a neonatologia do Saracuruna, eu queria fazer minha especialização em oncologia. Quando eu entrei na neonatologia do Saracuruna, eu falei assim, minha especialização é essa, porque eu fiquei encantadíssima, eu já trabalhava com criança, mas eu fiquei encantadíssima com o mundo da neonatologia. Então, quando eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi minha pós-graduação em neonatologia e me especializar. Então, é isso que vai acontecer com vocês. Então, a gente apresenta ao mundo e vocês só vão descobrir o que vocês querem para a vida de vocês é quando vocês entrarem em contato, tá? Tem gente que vai ter aí, né, a finalidade de trabalhar mais com adulto e idoso, né, clínica médica, né, neonatologia que é relacionada às crianças e assim sucessivamente, tá? Então, assim, é de acordo com vocês, tá? Mas lembrando que conhecimento ninguém tira. Professora. Oi. A senhora trabalha na neonatal de Saracuruna? Não. Ali foi onde eu estava na graduação e fui fazer estágio. Então, foi onde eu me apaixonei. Eu trabalho na Barra. Tá? Muito metido, professora. Professora, qual lugar da Barra a senhora trabalha? Qual lugar da Barra eu trabalho? Logo no início, depois que sai da linha amarela. Barra Dó? Não. Era muito metida, gente. Não pode falar, gente. Eu moro ali próximo, Jacarepaguá. Pra lá. É no Gardênia, professor? Professora, eu quero me especializar em neonatal também, pediatria. Vem pro meu mundo. Já tô. Você conhece os lugares, tá? Um minuto. Vem pro meu dia, gente. Eu adoro. Vai acabar o nosso Zoom, tá?
Conhece Engenho d'Água, professora? Engenho d'Água? Não. Não, gente, olha aqui. Sistema de disciplina e fiscalização. Vocês querem fiscalizar onde a titia trabalha aqui? Foca aqui. Vocês querem me fiscalizar onde a titia trabalha aqui? Vamos voltar para cá. Sistema de disciplina e fiscalização. Vai desligar o Zoom, a gente volta no mesmo link, tá? O sistema de disciplina de fiscalização do exercício profissional